noite, pessoal. Hoje o nosso papo aromático é sobre o DDR Prime, que é um mix de óleos essenciais. O meu, ele já fica aqui no conta-gotas, porque meu principal uso é interno, né, por ingestão. Então, eu acho que facilita muito de não perder nenhuma gota, deixar ele já aqui, ó, no conta-gotas e facilita na hora de pingar nas cápsulas, ou até se for fazer algum roll-on, um blend com ele, né? Vou falar muito dos benefícios físicos hoje, porque é um óleo que, assim, reparação celular, reparação do organismo, pensou em cuidar das células, dos órgãos, dos tecidos, pensou em DDR-Prime. Vocês vão entender por quê ao longo aí do conteúdo que a gente trouxe para vocês. É um óleo essencial que vem em embalagem só de 15 ml e só em versão em gotas. Então, se você for fazer uso tópico, você vai diluir ele no óleo de coco. A Nath vai explicar mais daqui a pouco, porque ele é um óleo que a gente precisa diluir, tendo em vista os seus componentes. E a gente vai explicar aqui por quê. Ele é um mix exclusivo da Duterra, então se você for procurar outras marcas, não vai ter nenhum equivalente. Foi muito estudado, é sinergicamente equilibrado para que obtenha os objetivos que foram propostos pela Duterra. Ele tem como objetivo principal criar um senso de proteção para o organismo e inclusive ao estresse. E aí esse estresse não é só esse estresse emocional, do cansaço, é o estresse celular principalmente. Mas com isso ele também promove melhora no estresse físico, traz também tranquilidade. E os óleos que compõem esse mix são cravo, tomilho, lícia, laranja e também olíbano, que é o frankincense, capim-limão, que é o lemongrass, segurelha e o niauli. Então, se a gente for prestar atenção aqui, cravo, tomilho e lemongrass são óleos que a gente sempre precisa usar diluído na pele, e de preferência com uma diluição mais alta, porque são óleos que podem ser dermocáusticos. Capim-limão, às vezes as pessoas acham que é uma planta mais inofensiva, mas percebe quando você pega o próprio capim, né? E ele, como se fosse cortar a pele da gente. Então, isso também, essas propriedades também estão no óleo essencial. Por isso, a diluição é tão necessária. Cravo e tomilho eu nem preciso falar, né? Porque são óleos aí bem fortes, que são dermocáusticos bem deixando a pele bem sensível. Então, sempre diluído. Então, vai usar o DDR Prime, principalmente com as crianças ou em mucosas, mas sempre diluído em qualquer parte do corpo. Atenção especial para as crianças, porque tem uma pele mais sensível, aos idosos, então aí faz uma diluição ainda maior. Ele é um óleo essencial que tem uma descrição aromática de ser um óleo herbáceo, mas ao mesmo tempo com um toque cítrico e doce. Pensa lá que ele tem Wild Orange, tem Alicia e tem o Niauli, além daquele abracinho ali, daquele aconchego do Lemongrass. Então, é muito difícil uma pessoa ficar usando o DDR Prime para uso aromático, porque os benefícios dele, tópicos e internos, tendo em vista as questões físicas, são tão poderosos que a prioridade sempre vai ser nessa linha. Aí, para a gente pensar aí nesse, que é esse erro aí degenerativo, esse estresse oxidativo, essas malformações de celulares que podem trazer piora no nosso equilíbrio, né, uma saúde e fazendo com que o nosso corpo precise de reparos. Tudo que a gente pensar de fator externo, como poluição ambiental, raio-x, né, exposição a raio-x, a radiação ultravioleta,
cigarro, né, o tabagismo de uma forma geral, o próprio álcool, resíduos de pesticidas que são usados aí tanto na lavoura e em outros alimentos, e substâncias também presentes em alimentos e bebidas, como os aditivos químicos, alguns hormônios, além do estresse que a gente passa mesmo, emocional, psicológico, o consumo excessivo de uma alimentação não saudável, gorduras, pouca ingestão de água, isso tudo vão ser fatores externos que vão propiciar esse envelhecimento celular, essa malformação, esse erro na multiplicação celular. E com isso vão fazer com que o nosso DNA, que é nosso componente celular químico dentro do núcleo mesmo celular, possa sofrer alterações. E com isso, causando aí alteração da célula, consequentemente alteração do tecido, consequentemente alteração do órgão. As nossas células, né, especificamente as células neurais, elas têm como se fosse um rabinho. Vou colocar de uma forma muito simples, que o nosso objetivo aqui não é aprofundar em biologia, em genética. Então, eu vou falar de uma forma bem simples para vocês entenderem. Elas têm como se fossem rabinhos, que são os telômeros. E à medida com que esses telômeros estão ali na célula e essa célula é danificada, eles vão sofrendo mutações. Eles vão perdendo, né? Aquela célula vai perdendo esse rabinho, ou quando ela faz a multiplicação, eles tendem a não crescerem. Então, cada divisão celular, os telômeros eles vão diminuindo, seja de tamanho, seja na qualidade também. E dentro desses telômeros vão estar o nosso DNA. Então, é a capacidade ali de ter as células. Só um minutinho, tinha o áudio da Beth, e aí dá uma interferência na gravação do nesse telômero, né, que está o nosso DNA, ele guarda ali a saúde da célula. Então, se ele perde, consequentemente, vai trazer o envelhecimento, vai trazer as más formações. E quais são os óleos essenciais que podem aumentar esses telômeros, tanto em quantidade quanto em qualidade? Cravo, tomilho, frankincense, laranja, já tem estudos que comprovam isso. Trabalhando principalmente na atividade antioxidante de óleos essenciais. Com isso, a gente preserva a nossa saúde celular. Como que eles agem? Eles combatem os radicais livres, interrompendo a ação da propagação desses radicais livres, principalmente na oxidação lipídica, reparando a lesão dessas células que são atacadas por esses radicais livres. Eles também bloqueiam a ação das enzimas específicas, principalmente aquelas que causam as inflamações. Então, percebe que esses óleos aí são poderosos contra aspectos inflamatórios. Cravo, frankincense, lemongrass, tomilho. Eles também modificam as rotas metabólicas, com isso preservando a saúde e preservando aquela célula ali. E também protegem a aglomeração plaquetária, que inibem a ação da ativação de carcinógenos, né? Os famosos tumores, né? A má formação ali de uma divisão celular errônea que pode levar tanto a chegar a esses radicais livres, quanto a crescer uma célula danificada. Os óleos essenciais, eles são biologicamente ativos, seletivos, e eles têm a capacidade de identificar que aquela célula está danificada e agir especificamente nela. Pensa que o óleo essencial, ele sempre busca o equilíbrio do nosso organismo. Então, quando a gente fala lá que o ingeste, ele vai proporcionar
tanto a melhora de uma constipação intestinal, quanto trazendo o intestino a funcionar, quanto também a diminuição quando esse intestino está funcionando demais. O objetivo é sempre a homeostase. E com isso, como ele age? O óleo essencial ele vai naquele desequilíbrio celular e vai manter o equilíbrio, ele vai retornar o equilíbrio. Então, quando a gente fala a nível celular, ele está pensando nisso. Ir lá naquela célula danificada e reparar para que o equilíbrio retorne para aquele organismo. O nosso organismo ele tem a capacidade de parar, de consertar ou de eliminar uma célula danificada. E quando o óleo essencial entra em contato com essa célula, facilita ainda mais o trabalho do nosso organismo. Inclusive em não deixar com que aquela célula imperfeita, danificada, se multiplique. Porque vão ser aquelas células imperfeitas, danificadas, que vão gerar as doenças, os desequilíbrios, as alterações emocionais e também as alterações físicas. Então, vamos falar um pouquinho desses óleos que compõem esse mix de óleos essenciais. Primeiro, para mim, é o mais poderoso aí desse mix, que é o frankincense. Então, se você utilizar o DDR Prime, não precisa associar o frankincense, porque ele já está nesse mix. Além de que ele é um óleo muito poderoso, né? Então, você não precisa fazer o uso associado. Ele possui células aromáticas, moléculas químicas aromáticas que estimulam as questões anti-inflamatórias, descongestionantes, venosas e linfáticas. Além de ter o apoio antioxidante para proteger essas células, também ultrapassa a barreira hematoencefálica, então ele penetra na célula, literalmente. Ele oxigena glândulas pineal, pituitária, e ele tem também uma capacidade de promover um cuidado do nosso sistema nervoso, das células neuronais. Então, ele vai ser um óleo essencial muito indicado para tanto as doenças degenerativas, os desequilíbrios neuronais, os possíveis tumores, seja na prevenção quanto no cuidado. Então, durante aquele tratamento que a pessoa estiver fazendo, ela pode fazer uso para, inclusive, tentar minimizar com que essas células se propaguem. Já o Wild Orange, que é a nossa laranja selvagem, ela possui uma capacidade de diminuir extremamente o estresse oxidativo da célula. Ela tem 80% de limoneno. E o limoneno também ajuda na nossa proteção imunológica. Então, ele tem uma alta capacidade imunoestimulante. A gente sabe que quando um indivíduo está em desequilíbrio, a tendência com que outros organismos patógenos e doenças oportunistas se instalem é muito grande. Então, trazendo ali também a imunidade para essa célula, vai ajudar com que ela permaneça saudável, ou que minimize essas malformações. Mas ele também trabalha a nível emocional, cuidando do estresse, do nervosismo, dos sentimentos ansiosos, e vai ser um apoio também na questão antitumoral e do suporte da saúde celular, preservando essa célula. É neuroprotetor, diminui também o dano oxidativo, diminui neuroinflamações, que também está associada a essas doenças, principalmente que o DDR atua. Ele é um inibidor reversível de atividades de enzimas que tendem, né, por estudos, levar a doenças como Alzheimer, como doenças degenerativas, algumas síndromes, principalmente na questão da memória. E tem uma pesquisa que mostra que ele reduziu o déficit cognitivo e a degradação das sinapses com erros cerebrais. Então, assim, cada vez mais, né, os estudos mostram
os óleos essenciais atuando no nosso organismo, nos trazendo saúde, recuperando o equilíbrio e a homeostase desse organismo. Já a lícia, ela vai ser poderoso anti-infeccioso, anti-inflamatório, alto aspecto de analgesia e sedação, então vai ajudar para as dores, ajuda nas questões de doenças reumáticas, articulares, tendinites, também alterações dos tecidos nervosos, e vai ajudar tanto na hipófise, que é uma glândula, e também é um hipotensor, então ele vai ajudar a trazer uma vasodilatação adequada, além de ser um antisséptico para a pele. O tomilho, alto espectro aí para trazer melhora de infecções, ele possui como seus principais componentes o timol e o carvacrol, que são de largo espectro para as questões inflamatórias e infecciosas. De uma certa forma, ele tem um tônico estimulante geral do organismo, é indicado para qualquer tipo de infecção. Então, pensou infecção respiratória, infecção digestiva, pode usar o tomilho, que ele vai ser muito bom. E estudos comprovam que ele também potencializa os nossos receptores de GABA. O que é o GABA? O GABA é um nosso neurotransmissor que vai ajudar o organismo a ter calma, a ter relaxamento, que esse organismo ele não fique tão excitado, tão acelerado, que ele não consegue fazer ali o raciocínio lógico, porque ele está muito excitado, ou não consegue descansar naqueles momentos que ele precisa descansar. Então, ele diminui, né, inibe os disparos excessivos dos hormônios, dos neurônios, desculpa. Então, com isso, ele vai trazer uma sensação de calma, de melhora do estado nervoso, e vai equilibrar o organismo, reduzindo o estresse e também não deixando que esse indivíduo desenvolva problemas de saúde, sejam emocionais, sejam físicos também. Já o cravo, ele vai ter o eugenol como seu principal componente e o beta-carotenoide. O beta-carotenoide é aquele mesmo da copaíba. Então, ele traz, além também de potencializar o GABA, ele ajuda nas questões antioxidantes, anti-infecciosas, é também um excelente antibiótico e também ajuda a não deixar com que tenha uma agregação plaquetária. E com isso pode trazer embolias ou alterações nos vasos sanguíneos. Também ajuda aí a prevenir as doenças coronarianas. Já a segurelha, que não é um óleo que a gente tem isoladamente no Brasil, vai ser um estimulante físico, psíquico, largo espectro anti-infeccioso e antitumoral. Também ajuda a modular os receptores de GABA. Tem estudos, inclusive, que falam, né, de ações ali para cuidar dos nossos neurônios semelhantes a ações de medicamentos como o Rivotril. E tem um protetor contra o estresse oxidativo, aos danos do DNA, que vai ser um poderoso aliado aí aos tumores também. O Niauli, que é aquele primo potente da melaleuca, ele tem como principal molécula aromática o 1,5-cineol. Ele vai ajudar a descongestionar vasos venosos e linfáticos, vai trabalhar também ele na ativação dos leucócitos, das células de defesa, no fortalecendo o sistema imunológico, vai reduzir também a produção de moléculas que aceleram o processo de inflamação. Então, ele reduz esses radicais livres e controla as possíveis infecções. E finalizando, o lemongrass, que é o nosso capim-limão, que ele diminui a agitação mental, ação anti-inflamatória, ação anti-infecciosa, ação analgésica, calmante, relaxante, sedativo, trabalha muito na questão do tecido conjuntivo, então as distonias neurovegetativas,
possíveis tremores, também ele vai ajudar. Promove apoptose de células danificadas, principalmente aquelas tumorais. Então, olha que óleo que é simples, tão acessível e que tem tantos benefícios. Então, pensou em DDR Prime, pensou no mix para regenerar, para corrigir e para reparar esse organismo. No suporte celular vai ser para prevenção, um tratamento de tumores, neuropatias, sejam elas periféricas ou centrais, alterações neurológicas como um todo, transtornos autoimunes, aquelas síndromes, né, que vêm sendo muito divulgadas ultimamente, lúpus, fibromialgia e também alterações do espectro autista. Vai auxiliar nos casos de envelhecimento cerebral, questões degenerativas e convulsões. É um apoio para o equilíbrio também do estrogênio, progesterona e alterações da tireoide. Em vários dos componentes dele ali, eu falei sobre glândulas. Então, ele tem esse suporte para os hormônios que são produzidos nessas glândulas. Minimiza também o controle das infecções fúngicas, inclusive aquelas que nós mulheres sofremos tanto, aquelas causadas por cândida, né? Na nossa flora, quando ela entra em desequilíbrio, é muito comum a gente desenvolver a candidíase. E principalmente quando tem também um fator emocional envolvido. Também vai ser um apoio para as alterações de mama, vai aliviar calores e suores noturnos que podem ser decorrentes, inclusive, das alterações da idade, nas questões de menopausa ou desequilíbrios hormonais. E também, há pouco tempo, a gente teve até um relato, né, de uma consultora da nossa equipe falando sobre o uso dele para a pele, que ela usou para rosácea. Então, ela fez uma diluição adequada, né, bastante diluído, não pode expor a pele ao sol usando o DDR Prime por causa da laranja, e, além de acalmar, ele reparou. Nath, conta aí para a gente, então, as formas de uso associadas aí a todas essas questões que a gente falou. Só lembrando aí que quando eu falo também de alterações de hormônios e glandulares, a gente inclui também as alterações de tireoide, que tanto no hipo quanto no hipertiroidismo, o DDR Prime também vai ser um grande suporte. Boa noite. Eu vou falar então um pouco sobre, né, as formas de uso do DDR Prime. Esse óleo que, assim, todo mundo que começa a usar, ele já vira um queridinho, né, e já entra na rotina rapidamente. Como a Lilian falou, ele é muito pouco utilizado de forma aromática, mas ele pode também ser utilizado, né, na forma aromática, tanto no difusor, como fazendo inalação em concha. Então, no difusor, eu acho que ele fica melhor sozinho, sem misturar com nenhum outro óleo. Também pode ser feita inalação em concha, colocando uma gota na palma das mãos, aproximando do rosto e respirando profundamente. E uma das formas, né, que ele é muito utilizado é a forma tópica. Sempre que a gente for utilizar ele topicamente, a gente vai fazer a diluição adequada, né? Basta colocar mais ou menos uma moeda de óleo vegetal na palma das mãos, colocar 1 a 2 gotas do DDR Prime e diluir. Dessa forma, a gente vai evitar a sensibilidade da pele e também fazer com que o óleo permaneça mais tempo na nossa pele. E lembrando que esse é um óleo que ele não pode ser usado e depois a gente expor ao sol, quando a gente usa ele de forma tópica. Então, sempre esperar pelo menos 12 horas, depois lavar bem a pele, para aí poder expor ao sol. Para o uso tópico, a gente vai utilizar ele, né, colocando mais ou menos uma moeda de óleo vegetal, 1 a 3 gotas do DDR Prime, faz a diluição e passa na área desejada. Ele vai ser um excelente suporte imunológico, ainda mais nessa época que a gente está procurando tanto, né, fortalecer nossa imunidade, ele vai trazer esse apoio. A gente pode aplicar ele diluído, né, na sola dos pés, na base da coluna vertebral, até mesmo, né, na região dos pulsos. Ele vai ser um apoio também antioxidante.
A gente pode utilizar ele, né, na sola dos pés, também na base da coluna vertebral. Ele é um apoio também para a saúde da tireoide. A gente pode aplicar ele diluído na região da tireoide também. Ele é um apoio para a saúde neurológica. Para esse apoio, a gente aplica ele diluído na sola dos pés e na base da coluna vertebral. Ele é um apoio, né, como a Lilian falou, para as cândidas, condições fúngicas, e nesses casos a gente pode utilizar ele diluído, aplicando na sola dos pés. Para a saúde das mamas, a gente pode aplicar ele diluído também na sola dos pés, bem no fundo dos peitos dos pés ou na sola dos pés. Para ondas de calor, suores noturnos, ele também vai ser um grande apoio. A gente pode utilizar ele diluído na sola dos pés. E a gente teve, né, esse testemunho, né, Lilian, de uma pessoa que usou ele para rosácea. E para quem tem rosácea sabe, né, que a gente sofre muito com isso, e ele é um grande apoio. A gente pode diluir ele, né, adequadamente e utilizar na região onde tiver, né, com mais crise de rosácea. E ele é um óleo que também vai ajudar, né, no relaxamento, nos sentimentos de tranquilidade. A gente pode utilizar ele diluído nos pontos de pulsação. E ele é um óleo, né, o DTR Prime da Terra, ele é um óleo que tem autorização para ingestão. Então, nós também podemos utilizar ele da forma, né, interna. Mas sempre que a gente for utilizar esse óleo da forma interna, a gente vai, né, procurar a ajuda de um consultor de bem-estar, de um aromaterapeuta, para que nos oriente qual é a melhor forma para o nosso caso e como, né, a gente vai fazer esse uso interno. No uso interno, a gente, né, normalmente a gente usa ele numa cápsula. Coloca o óleo na cápsula e faz o uso através da cápsula. É uma forma muito prática, muito fácil de utilizar esse óleo de forma interna. Sempre lembrando que a gente vai utilizar ele com a orientação de um consultor de bem-estar, de um aromaterapeuta, que vai, né, analisar pontualmente qual que é a nossa necessidade naquele momento. Lilian, você que adora o DDR, você tem mais alguma forma de uso? Então, depois que eu comecei a usar o DDR, o que eu notei? Eu tinha muitas candidíases de repetição. Sempre depois do ciclo menstrual, a minha imunidade caía e atacava a questão fúngica. Tem também os componentes ali alimentares, né? A gente tem muitos alimentos que ajudam esses fungos a proliferarem no nosso organismo, né? Derivados de leite. Eu, como boa mineira, adoro um queijo. O leite eu até não ligo muito, mas o queijo é muito difícil de eu conseguir tirar da minha rotina. Também castanhas, né, e oleaginosas, elas têm muita tendência à proliferação de fungos. Então, a gente tem que tentar manter um equilíbrio na nossa alimentação, mas também ter artifícios ali para saudáveis, naturais, né, para esses controles. Então, o DDR Prime me ajudou muito nessas questões. Eu tenho um histórico familiar de meus quatro avós tiveram câncer, então eu já faço um controle, eu já faço uma verificação, né, de saúde muito rigorosa, e é um óleo que eu uso constante também com esse motivo, de uma proteção, de um cuidado ali, de degeneração, de estresse oxidativo das células. E eu notei também que, além disso, ele também ajuda tanto nas manchas de pele. O melasma, eu não tenho dúvida que o componente ali, principalmente do cravo e do tomilho, também ajuda. Então, eu faço ingestão dele diário. Quem não quiser usar na cápsula, coloca no suco, coloca no chá, que não seja muito quente, né? Porque senão você perde os benefícios terapêuticos do óleo. Mas faça a injeção como você preferir. Eu não gosto de indicar ele puro na água, né? Numa água ali, pouquinho, um shot, não. Eu acho que no suco você tem ali a fruta, você tem outros componentes, por causa da questão ali do lemongrass, do cravo, do tomilho, que são óleos muito fortes, então podem vir a irritar a mucosa. Vai ser toda a mucosa que vai irritar? Não, ainda mais se você usar uma, duas gotas ali para 300, 400 ml, né, de líquido. Mas se você puder evitar, coloca na cápsula, coloca azeite, ou coloca no suco, bate ali com
algum outro elemento que você use no seu suco, né? Algum colágeno, alguma coisa assim, que vai melhorar ainda também a absorção do óleo essencial. Sempre de estômago cheio, né? Então, depois do café da manhã ou junto ali com o que você for comer, para evitar ali uma alteração, você sentir aquele gosto do óleo voltando, né? Ali nos primeiros momentos, principalmente. Tenho também um relato de uma cliente que usou no início da pandemia, quando assim a gente não sabia de nada, né? De como cuidava, o que podia causar. Ela usou no marido desde o início, quando eles tiveram o resultado positivo do exame. Ela usava tanto por causa da febre que ele tinha, então ela usava diluído na coluna, sola dos pés, panturrilha, atrás dos joelhos, e também para essa proteção imunológica e neurológica, porque até então a gente não sabia, né, o que poderia ser ali de consequência do que a gente começou a passar naquele período. E é um óleo que eu indico muito também para crianças no espectro autista, crianças com alterações neurológicas, déficits também neurológicos. Eu acho que é um óleo assim, muito completo, porque às vezes você vai indicar para uma família, você tem que usar o frankincense. Mas só o frankincense? Eu não acho só o frankincense, né? Porque o frankincense é super completo. Mas aí ela olha o preço do óleo, às vezes ela desanima, às vezes ela não tem ainda uma experiência de aromaterapia, então isso pode deixá-la mais em dúvida. E o DDR, se ela quiser começar com um óleo, vai ser um óleo que eu vou indicar. Eu acho ele muito completo e vai trazer muitos benefícios físicos, emocionais ali para essa criança, principalmente com esse quadro. E se você gostou do nosso papo de hoje, cheio de informações sobre óleos essenciais, sobre o DDR Prime, são completo e maravilhoso, vem ao vivo na próxima semana, que você vai aprender ainda mais, a gente tira dúvida, discute casos, né? Fala sobre aí todos os benefícios terapêuticos ao vivo. Mas já dá like nesse vídeo, já se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum outro vídeo e já manda para todo mundo que pode se beneficiar aí do uso da aromaterapia. Tchau, tchau, até semana que vem.